Então, e a gente convidou o advogado Pedro Vieira, lembra que ele esteve com a gente na segunda-feira falando das novas normas? Aí ontem veio essa decisão e logo ele também já falou, Mônica, confirma aí porque eu vou para explicar. Bom, a gente viu aí, né, o ministro e o pessoal do governo. Agora, não vamos colocar tudo ali em fake news, porque houve um erro de comunicação. A comunicação não foi feita, Pedro. Tem isso como peso também? Houve, Mônica. Na verdade, acho que isso é uma percepção nacional, né? O país todo, dentre as fake news e as desinformações que ocorreram, acho que a maior falha nesse assunto foi a falta de habilidade e capacidade do governo de se comunicar com o povo, né? De explicar realmente o que estava mudando, o que não estava mudando, né? E como muitas vezes a questão tributária no país ela já é complexa, e nem todo mundo tem conhecimento, né, do que tem que pagar, o que não tem que pagar, como que funciona. Quando você tem uma novidade falando de área fiscal, isso gera muita dúvida. Então, no começo, houveram muitas dúvidas na internet e isso despertou algumas fake news por questão de politização, mas logo depois, até quando as pessoas entenderam que não teria uma taxação, ainda gerou uma dúvida, mas então o que vai ser feito com essa informação? Como que era antes? O que eu tenho que pagar imposto? O que eu não tenho que pagar imposto? Então, o debate ele se ampliou. Ele saiu só dessa questão da nova instrução normativa e as pessoas não souberam entender e o governo não soube explicar. Então, acho que assim, a maior lição disso tudo realmente foi a falha da comunicação do governo em deixar claro para as pessoas o que estava mudando ou não e o que de fato seria feito. E acho que até faltou um pouco ali até de coragem de dizer, não, vai sim ser fiscalizado, existem sim pessoas que sonegam e que agora vai ser mais transparente. Então, o governo também ele ficou meio que em cima do muro em relação a o que ia ser feito de fato. Né? E aí ontem o governo recuou e revogou essa medida, e aí fica a dúvida, revogando essa instrução normativa, o que volta a valer? Então, o que está valendo? Inclusive você mandou para a gente algumas informações para as pessoas entenderem. Sim, é importante a gente saber como que era antes, o que mudaria agora, porque revogando essa norma, a gente volta para o cenário anterior. Né? Pessoal, pode colocar aí para mim, por favor? Isso. Então vamos falar assim, o que já existia antes, né? A gente tem uma lei lá de 2001, que era a Lei 105, que permitiu que a Receita criasse, depois daquela questão que na época se discutia muito do sigilo bancário, a Receita Federal pode ou não pode ter acesso à movimentação bancária da sociedade. Então lá no passado existiu-se muito essa discussão. Em 2008 veio uma instrução normativa da Receita Federal que criou a DIMOF. O que era a DIMOF? Eram as declarações de movimentação financeira, onde a Receita Federal falou assim, instituições bancárias, bancos, vocês têm que me informar todas as movimentações financeiras dos usuários. E também as administradoras de cartão de crédito, que foi feito por meio da Decred. Então nós temos, desde lá de trás já, a Decred, que é uma declaração que as administradoras de cartão de crédito mandam para a Receita Federal. Veja bem, não é você, não sou eu, não são as pessoas, são as administradoras de cartão de crédito. Existe essa comunicação entre eles? Existe essa comunicação, ou seja, quando você faz ali uma movimentação no cartão de crédito, seja pessoa física ou pessoa jurídica, aquela administradora manda isso para a Receita Federal. Por quê? Porque a Receita faz um cruzamento. Quando a gente declara. Quando a gente declara. Se você vai lá e fala assim, olha, eu declaro que eu ganho R$2.000 por mês. E aí, na época, né, alguns anos atrás, era 1.900, hoje a isenção está em 2.800. Então, quando você declara para a Receita Federal, eu ganho R$2.000 por mês, ela recebe a Decred, já recebia desde lá de trás, para saber quanto que foi seu cartão de crédito e fazer esse cruzamento. Para a pessoa jurídica, esse valor era R$10.000. Então, essa declaração, ela já existia. E continua. E continua, porque ela não mudou agora. Aí nós tivemos, em 2015, uma outra instrução normativa que veio e trouxe a DIMOF, dentro da e-financeira, que ela foi criada em 2015, falando para os bancos, é a próxima tela. É a próxima tela, pessoal, por favor. Onde fala assim, bancos, né, então instituições bancárias, vocês também têm que informar as movimentações bancárias das pessoas físicas. Quais? Todas as entradas de movimentação bancária naquela conta. Veja bem, em 2015 o Pix não existia. E a instrução normativa, ela falava toda e qualquer movimentação bancária. Então, entrou na conta, né, que falou, caiu na rede é peixe. É peixe. Entrou na conta, não importa se é cheque, se é TED, se é DOC, veio a criação do Pix ali em 2018, que ele foi lançado em 2020, Isso. Ele ficou ali em 2 anos em criação, né, de 2018 a 2020, ele vem em outubro de 2020, e ele entra dentro dessa regra, porque lá na regra fala, qualquer movimentação bancária daquela pessoa, acima de R$2.000 é informado, o banco informa para a Receita, e as pessoas jurídicas acima de 6 mil. Então, veja bem, não é tanta novidade essa norma que veio agora, porque ela já existia. O que mudou? Mudou que dentro dessa instrução normativa de 2015, nós não tínhamos as fintechs, que são instituições que vêm crescendo muito no mundo todo, que são instituições de pagamento que não são banco.
Então, aquela pessoa que movimenta ali, às vezes, várias maquininhas, né? Que tem o PicPay, PagBank, Mercado Pago, até pequenos estabelecimentos, pessoas físicas, às vezes, o pequeno trabalhador, ele é manicure, pedicure, o cabeleireiro. Tem pessoas que têm uma baixa renda e que se utilizam dessas instituições de pagamento para fazer as suas transações. Essas instituições não estavam nessa norma de 2015. E agora? E agora elas entrariam. Então, o que mudou? O que mudou foi exatamente essa norma aqui da DIMOF. Veio uma instrução normativa em setembro do ano passado, dizendo o seguinte: bancos, vocês já informam. Cartões de crédito, vocês já informam. E quando eu falo banco, é tudo que estava ali. TED, cheque, Pix, toda a movimentação financeira. Essa nova instrução normativa, que o governo recuou ontem, o que ela falava? Ela aumentava esse valor para dizer pessoas físicas acima de 5 mil. E por que esses 5 mil? Porque existe aí uma promessa do governo de isentar valores até 5 mil. É importante lembrar, isso ainda não está valendo. O governo vem fazendo essa promessa de 5 mil desde a campanha eleitoral. Teve um aumento ali para 2.800, esse ano tem um aumento, uma promessa para 3.030 e existe a promessa de 5 mil para o ano que vem. Então, existe uma promessa do governo que até 5 mil não vai pagar imposto. Então, o governo, alinhado com isso, disse: vamos fiscalizar apenas acima de 5 mil reais. E incluiu nessa fiscalização as instituições de pagamento, que até então não estavam nessa norma. Que até então falava: Receita, eu não tenho que te informar porque eu não sou um banco. E eu não estou lá naquela instituição normativa. Então, elas entrariam. Então, sim, existiria um aumento da fiscalização, isso é fato, isso não é fake news, né? O aumento da fiscalização sobre as transações, até por instituições que não estavam vinculadas antes, mas não existiria tributação nova sobre PIX, taxação sobre PIX. Dizer, não, agora você paga um imposto para fazer um PIX. Não, isso não existiria. O que existiria era um aumento. Antes fiscalizava 2 mil e agora fiscalizaria 5. Houve essa falha de comunicação, né? O governo não soube explicar isso. Ontem eles recuaram. E aí a gente tem que falar assim, o que vai valer agora? Dentro do meio jurídico, existe um termo que chama repristinação. O que é repristinação? É quando tem uma lei que está valendo e fala como que tem alguma coisa que tem que ser feita. Se vem uma nova lei e revoga essa anterior, essa nova lei que está valendo. Se eu derrubo essa nova lei, se eu revogo ela, eu volto à lei anterior. Nossa. Ela repristina, ou seja, eu revogo a lei que revogou a lei anterior. Então, como eu revoguei a instrução normativa de ontem, essa de setembro, né? Ontem foi comunicada a revogação, aquela de 2015 volta a valer. Volta a valer. Então, o que volta a valer? Volta a valer essa regra. Até que o governo regulamente isso de novo, qual regra que nós temos hoje? Então, a instrução normativa de 2015, onde ela fala movimentações financeiras todas acima de 2 mil para pessoa física e 6 mil para pessoa jurídica. Ou seja, na hora de declarar vai cruzar as informações do que eu gastei. Na hora de declarar vai cruzar as informações do que você gastou, do que você, qual do que é a sua você capacidade. ganha. Assim, é importante a gente falar, né? Porque esse debate é muito importante. Acho que foi importante as pessoas se inteirarem por esse assunto. A gente tem desinformação de ambos, né? Questões políticas ali que muitas vezes despertam algumas discussões, mas o ponto principal é as pessoas saberem. Isso era uma questão de fiscalização, porque no imposto não mudou. E aí o que pega realmente para as pessoas é aonde que eu tenho que pagar imposto. Né? Independente dessa fiscalização. Tá bom, não vai fiscalizar acima dos 5 mil, vai fiscalizar acima de 2. Mas muitas vezes as pessoas também não têm conhecimento até quando elas são isentas, qual que é o valor que elas têm que pagar, quando elas emitem nota fiscal no MEI, quando elas são pessoas físicas. Então, essa discussão do PIX trouxe essa dúvida. Né, dizendo o que eu recebo ali, o que eu tenho que pagar imposto. É uma boa sugestão de pauta também para a gente aqui do Você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Pedro Vieira. Bom, hoje você retoma a conversa sobre o recuo daquelas regras que estavam previstas para as movimentações financeiras, entre elas o PIX, o que gerou muitas dúvidas, e o Pedro Vieira, que é advogado, está com a gente aqui. Vou trazendo as perguntas da turma agora, tá? Porque foram muitas. Deixa eu trazer aqui. Olha só, o Flávio. Sou CLT, recebo acima de 5 mil via PIX da empresa na qual trabalho. Além do imposto de renda retido na fonte, haverá taxação do PIX? Não. Essa instrução normativa que veio e que foi revogada ontem não previa taxação. Né? Então, ela só previa a fiscalização pela Receita. Se a pessoa trabalha via CLT, a empregadora, a empresa que é empregadora, já tem a obrigação de fazer a retenção do imposto de renda. Então, quem trabalha com CLT não tem que se preocupar, porque o imposto ele é retido na fonte. No final do ano, a empresa te fornece um informe de rendimentos que você declara para a Receita Federal. Então, o imposto sobre a renda, ele já é retido pela empresa. Independente se ela te paga com cheque, com dinheiro, com PIX, aquilo ali é só o meio de pagamento. Então, sobre o meio de pagamento não tem imposto. O imposto é sobre o quê? É sobre o salário, é sobre a renda.
Maria Cristina de Uberaba trabalha como consultora de produtos de beleza, além do serviço público, né? Ela tem que declarar porque recebe apenas comissão e tudo via Pix. Tem que declarar, né? Isso é um erro muito comum das pessoas. Quando você tem já um cargo, e no caso dela é até mais delicado porque ela exerce um cargo público, então ela não pode responder eventualmente por uma improbidade administrativa, um processo fiscal. Então, o cargo público dela já sofre a retenção do imposto de renda na fonte e essa renda complementar que ela tem, por lei tributária, ela tem que somar com a renda dela e pagar a diferença do imposto. O que acontece é, se ela recebe esse complemento dela via Pix num banco, é aquilo que a gente falou. Desde 2015, o banco já está informando para a Receita valores acima de R$2.000. Agora, se ela recebe isso através de instituições de pagamento, que não são banco, esses meios de pagamento virtuais, essas empresas que iriam declarar o Pix, com essa revogação agora, essas empresas não vão declarar. Ou seja, ela vai ter que decidir aí se ela faz a declaração do imposto de renda dela somando, que é o que a lei manda, ou se ela vai correr esse risco de dizer, eu vou receber esse valor, mas eu não vou declarar para a Receita Federal. Ela vai ficar no risco de que uma vez que isso movimentar num banco, o banco vai informar para a Receita. Tem um amigo nosso, Geraldo, ele, por exemplo, ele vai vender uma moto, ele vai especificar o que é uma venda de uma moto ou de serviço? Sim. Tem que especificar? Tem, e essa é uma pergunta muito importante, porque quando você faz uma venda de um bem e você não tem o que a gente chama de ganho de capital, o que é ganho de capital? É quando eu vendo algo mais caro do que eu comprei. Né? Eu tinha um imóvel que eu comprei por 200, vou vender por 250. O que a lei fala? Que essa diferença, a maior, você tem que declarar para a Receita e pagar. É o que a gente chama de ganho de capital. Agora, quando eu estou vendendo um bem, como a moto dele, que eu vou vender mais barato do que eu comprei, então vamos supor, ele comprou a moto lá por 5 mil, vai vender por 4, vai vender por 3. Não existe esse ganho. Ele está vendendo mais barato do que ele comprou. Então, ele não paga imposto. E a Receita ela tem uma declaração diferente quando é venda de quando é serviço. Quando é serviço, é renda tributável, tem que pagar imposto de renda. Mas se ele está vendendo uma casa, um videogame, um celular, uma moto, ele não paga imposto sobre aquilo, a não ser que ele tenha algum ganho naquela venda. E aí existe uma declaração que é feita de ganho de capital, porque no imposto de renda dele ele vai justificar, olha, eu recebi aqui R$10.000 na minha conta, mas isso aqui foi uma moto que eu vendi. Não tem imposto sobre isso. Entendi. Boa tarde, Mônica. Sou MEI. Minha família usa o meu cartão de crédito. O que eles usam, eu tenho que declarar? Isso é uma boa pergunta também, boa pergunta e é um problema. Por quê? Quando ela é MEI, o cartão de crédito que está no nome dela tem que ser compatível com a renda que ela declara. Então, se ela está declarando no MEI ali um valor e o cartão de crédito é muito superior, a Receita pode sim cair na malha fiscal e questionar ela. Como que você está pagando esse cartão se você está declarando que você ganha menos do que você está pagando no cartão? Para ela justificar que esses gastos não são dela e que existe um reembolso entre a família, a Receita vai pedir para ela um documento, um termo de empréstimo, um mútuo, dizendo, olha, isso aqui minha família usou, está aqui os comprovantes, o dinheiro que meu pai me passou, que meu cunhado me passou, que meu filho me passou. Ela vai ter que comprovar, e isso é muito delicado, a gente já teve casos assim lá no escritório, de ter que comprovar para a Receita, seja empresa ou pessoa física, que aquela movimentação do cartão é de terceiros. E para você comprovar que é de terceiro, você tem que ter documentação. Então, assim, se for pessoas da família, talvez é mais fácil dela provar com transferência do banco e mostrar para a Receita. Mas quando é um terceiro, quando é um empréstimo, até porque a Receita quer identificar se aquilo ali não é uma agiotagem, né? Se você não está emprestando dinheiro e cobrando um juro, que é crime, agiotagem no Brasil. Então, tem que ter esse cuidado. Quando usa o cartão, você tem que formalizar aquilo ali de alguma forma. A nossa amiga mandou a seguinte pergunta agora. Meu marido comprou o carro no meu nome, ela é aposentada e a prestação do carro é de R$650. Ela tem que pagar imposto? Não. Se eles são casados num regime de comunhão parcial ou universal, quando existe o casamento ali entre a pessoa que está casada, você não tem imposto entre transação de um para o outro, porque entende que existe uma comunicação dos bens, regime de comunhão parcial ou universal. Se for casado num regime de separação de bens, aí o que transfere de um para o outro pode entender que é empréstimo ou doação. Então, em tese, se ela for casada num regime de comunhão parcial ou universal, o que o marido dela transferir de um para o outro, seja para pagar a dívida, pagar a conta de casa, seja um dinheiro recebeu, não tem imposto sobre isso. Agora, se eles forem casados num regime de separação de bens, que é aquele regime, o que é seu, o que é meu, o que eles transferem de um para o outro ou é considerado empréstimo, e aí tem que ter um documento, ou é doação, e doação tem imposto estadual. Então, tem que ter esse cuidado com o regime de bens. São tantas perguntas aqui, vou tentar trazer a grande maioria delas, né? Eu gostaria de saber, dinheiro do pagamento do seguro, que é do governo, tem que pagar imposto? Olha, para você ter uma ideia, quer dizer, eu acho que é seguro-desemprego que a pessoa quis
escrever, né, que recebe esse dinheiro, tem que pagar um tipo de imposto, tem que declarar alguma coisa? Tem, o seguro-desemprego ele vem declarado, ele tem já a retenção na fonte, ele é o rendimento da pessoa durante o período ali, né, que ela está sem o trabalho, mas tudo que a pessoa recebe, seja de um órgão público, seja de uma empresa, ele já vem com o imposto retido na fonte. Então, o que ela vai declarar lá no, né, a gente vai abrir agora em 2025 o imposto de renda, ela tem que ter os informes de rendimento, para dizer, aquilo que eu recebi de empresas, de fontes pagadoras, de órgão público, já teve a retenção. Aquilo que eu produzi por mim mesmo, um MEI, um serviço autônomo, aí a pessoa tem que declarar e contar aquilo para a Receita. Se ela não conta, é onde entra o risco da sonegação fiscal. Sou motorista de APP, ganho por mês em torno de R$8.000, porém tenho gasto com aluguel de carro e gasolina. Como é que fica isso? No caso, a pergunta veio justamente com essa mudança. Diante Sim. do que a gente vai retomar, o que muda para essa pessoa? Exatamente. Quando é feito assim, eu tenho até um amigo que trabalha também com essa questão de motorista de aplicativo. É possível ele declarar essa renda de duas formas. Como pessoa física, e aí o rendimento dele vai para a pessoa física dele e ele consegue fazer ali o livro caixa, ou ele abrir um CNPJ, ele abrir um MEI, para que ele possa ali jogar as despesas dele e dizer, olha, a minha renda não é o valor todo que eu recebi do aplicativo, porque tem ali os custos da própria operação, que ele passa a exercer a atividade como uma empresa, como um empresário. E aí, para que ele possa, né, eventualmente descontar essas despesas, é importante que ele faça essa conta e esse planejamento. O que é melhor? Eu fazer a minha operação através de um MEI ou através de um CNPJ, ou eu fazer essa operação através de uma pessoa física, num livro caixa, onde eu tento deduzir essas despesas? Só mais uma pergunta rapidamente, Pedro, conto com você. Sou titular do cartão, mas tem alguns adicionais em nome de filhos e esposo. Justifico na Receita? Sim, é aquela história? Sim, aí vai depender se no imposto de renda dele, ele também coloca esposa e filhos como dependente. Quando você faz o imposto de renda, você pode colocar cônjuge e filhos como dependentes do seu imposto de renda para consolidar ali a renda da família e também as despesas. Então, o cartão, quando ele tem os adicionais, né, que apesar de você ser o titular, você tem outros cartões, isso você consegue justificar para a Receita. Né? Muitas vezes, quando a administradora de cartão de crédito manda para a Receita aquela decrede, isso já vai separado. Então, na verdade, a Receita já sabe que aquele cartão é um adicional da família. Entendi. Esse é o Pedro Vieira, advogado, que esteve conosco aqui no Você, né, explicando sobre como fica a partir de agora, depois desse recuo do governo e, claro, qualquer outra mudança, a gente vai informando da melhor forma possível, né, Pedro, para os nossos amigos. Combinado? Combinado. Obrigado, Mônica. Viu? Muito bom, viu? Obrigada pela sua disponibilidade, tá? Obrigado.